As metas, desejos, devem ser o meio, não o fim. No que diz respeito às nossas metas em geral, devemos considerá-las como meio e não como fim. Por exemplo, muitos membros da igreja têm como meta fazer uma missão. Todavia, se os missionários não estiverem dispostos a estabelecer metas específicas quando estiverem na missão, seus esforços não serão bem-sucedidos. O mesmo se aplica ao casamento no templo. Entrar no templo é apenas o começo de tudo aquilo que faz parte de um casamento bem-sucedido. O mesmo acontece ao estabelecermos metas em geral. Em nenhum caso, o ato de alcançarmos a meta significa que atingimos o objetivo. Não importa quantas metas alcancemos durante a nossa vida, devemos examinar o futuro e fazer novas metas, a não ser que adotemos o ponto de vista de que as metas são o meio e não o fim, ficaremos desapontados todas as vezes que alcançarmos a meta principal. A realização de metas deve ser um processo contínuo, não um fim de nossos esforços, pois tal atitude não nos levaria a empreendermos nossos esforços para alcançar metas adicionais. Consideremos o seguinte exemplo de metas como o fim. Um ano depois que Bill e Mary Smith se casaram, Bill ingressou na faculdade de odontologia. A maior meta dos dois era que Bill completasse os seus estudos. Mary e Bill começaram a enfrentar sérios problemas conjugais quando ele estava no segundo ano da faculdade. Não obstante, decidiram suportar as reveses na esperança de que quando ele terminasse os estudos, a situação mudaria. Depois que Bill se formou, ele e sua esposa descobriram que ainda estavam tendo sérios problemas em seu casamento e que a grande esperança prevista a ocorrer depois de sua formatura não se concretizou. Finalmente, a situação entre eles se tornou tão crítica que acabaram se divorciando. O exemplo acima mostra como a realização da meta em formar-se na faculdade de odontologia teve uma influência adversa na vida do jovem casal, porque a meta foi vista como fim e não como meio. O próximo exemplo ilustrará as metas como meio. John e Sally Black casaram-se quando ele estava no último ano da faculdade. Ao esforçar-se, ele aceitou um emprego em uma companhia na costa leste. Depois de alguns anos, John decidiu que seria melhor para os seus interesses profissionais se tirasse um curso de pós-graduação. Após conversar com sua esposa a respeito do que isso implicaria em termos de sacrifício que teriam de fazer como resultado na redução dos rendimentos e etc., ela apoiou a sua decisão. Então, no ano seguinte, ele iniciou o curso. Obviamente, eles tinham que fazer alguns ajustamentos difíceis em seu padrão de vida a fim de viverem com o que ele ganhava enquanto estava completando os estudos. Porém, ele e a esposa aprenderam a resolver os problemas que encontravam ao lutarem para alcançar o objetivo dele, que era completar aquele curso. Logo, notaram que durante os 2 anos de seu treinamento de pós-graduação, eles se tornaram mais unidos como marido e mulher do que nos 3 anos que precederam aquele período difícil. Nos anos subsequentes, ambos se recordaram da época em que ele frequentava a escola superior, como uma das melhores épocas mais felizes de seu casamento. No processo de realizar sua meta, esse jovem casal desfrutou de outros benefícios de seus esforços, porque a meta foi considerada como meio e não como fim. Obter os dons do Espírito. Nossa habilidade de alcançar metas, desejos justos, pode ser altamente
realçada se primeiramente procurarmos obter os dons do Espírito. Os dons do Espírito estão ao nosso dispor para ajudar-nos a desenvolver todo o nosso potencial. O Senhor espera que procuremos seriamente obter dons específicos do Espírito através da fé. Procurai com zelo os melhores dons. Doutrina e Convênios 46:8. Eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom se me pedires com fé, com um coração sincero, crendo no poder de Jesus ou em meu poder que fala a ti. Doutrina e Convênios 11:10. E eu desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que toda boa dádiva vem de Cristo. E desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que todos esses dons dos quais falei, que são espirituais, nunca desaparecerão enquanto o mundo existir, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Moroni 10:18-19. Em toda a nossa vida, devemos lembrar-nos constantemente de que os dons do Espírito são dados pelas manifestações do Espírito de Deus ao homem, para beneficiá-los. Moroni 10:8. Os dons do Espírito estão à nossa disposição para ajudar-nos em todos os aspectos de nossas vidas, se procurarmos obtê-los, é claro. Por exemplo, haverá ocasiões em que será necessário que trabalhemos longas horas em nosso emprego ou nas designações da igreja. Temos o direito ao dom do Espírito que resultará, literalmente, na renovação de nossos corpos. O Senhor prometeu que se os homens exercer fé e pedir, não se cansará nem se turvará a mente, nem em seu corpo, membros e juntas. Doutrina e Convênios 84:80. Embora as pessoas recebam o dom do Espírito Santo ao serem confirmadas como membros da igreja, mesmo assim, elas têm a responsabilidade de procurar fervorosamente obter esse dom. O recebimento dele não é automático. 3º Nef 19:9-14. Doutrina e Convênios 18:18. Durante o decorrer de nossas vidas, precisamos procurar obter dons específicos associados com os dons do Espírito Santo. Por exemplo, o poder de recordarmos algum fato, ter um testemunho seguro da divindade de Cristo e etc. Os membros da igreja que são chamados para ser professores devem seriamente procurar pelos dons do Espírito, que torna a alusão eficientes. Moroni 10:7-10. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Doutrina e Convênios 42:14. Especialmente os missionários devem procurar obter o dom do Espírito, que lhes dará o poder para convencer as pessoas de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado sobre a terra. O dom do discernimento. Um dos dons que todo membro da Igreja de Jesus Cristo deve procurar obter é o do discernimento. Como membros da Igreja, recebemos dons básicos de discernimento, a luz de Cristo e o dom do Espírito Santo. Moroni 7:12-18. E Doutrina e Convênios 63-41. Toda pessoa é investida do talento e habilidade para discernir entre o bem e o mal, esteja ou não vivendo dignamente. Doutrina e Convênios 101:95. Malaquias 3:18. 3º Nef 24:18. Quando o Espírito de Deus se manifesta. Doutrina e Convênios 46:23.
1 Coríntios 12, 10. Se tivermos o desejo e procurar seriamente obtê-los, se nos esforçarmos para cultivar o espírito de discernimento, receberemos poderes ainda maiores de discernir. Se cultivarmos eficientemente este dom, os pensamentos e intenções do nosso coração e de outras pessoas serão revelados à sua mente. Doutrina e Convênios 33, 1. Hebreus 4, 12. Vocês sabem que precisam do Espírito do Todo-Poderoso para olhar através de uma pessoa e discernir o que está em seu coração, enquanto ela sorri e suas palavras fluem macias como óleo. Nas revelações do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da Verdade revela todas as coisas. Ele nos conduzirá a Deus, o centro de toda a luz, onde a porta será aberta e a mente iluminada para que possamos ver, conhecer e entender as coisas como realmente são. Eu regozijo com o privilégio de reunir-me com os santos, de escutá-los falar, de desfrutar da influência que os circunda. Esta influência revela ao meu entendimento a verdadeira posição daqueles que estão empenhados em servir ao seu Deus. Eu não preciso vê-los falar para conhecer os seus sentimentos. Não acontece da mesma forma com você? Ao conhecer uma pessoa na rua, em sua casa, no escritório ou na oficina, não irradiam delas algo mais ou menos semelhante a uma influência que lhes transmitiu, muito mais do que as palavras? Este conhecimento é obtido através da influência invisível que acompanha os seres inteligentes e mostra-nos a atmosfera na qual elas gostam de viver. O poder de discernimento é evidenciado muitas vezes nas Escrituras. E falou com o poder e autoridade de Deus, e continuou suas palavras, dizendo: Vedes que não tendes poder para matar-me. Portanto, termino minha mensagem, sim, e percebo que ela vos atinge profundamente, porque vos digo a verdade sobre vossas iniquidades. E agora vos lerei o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que estão escritos em vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de vossas vidas. Mosias 13, 6 a 7 e versículo 11. E agora, meus amados irmãos, credes vós nessas coisas? Eis que vos digo que sim. Sei que acreditai nelas, e sei que acreditais nelas, pela manifestação do Espírito que está em mim. E agora, porque vossa fé é forte, a respeito disso, sim, a respeito das coisas que eu disse, grande é minha alegria, porque percebo que estais nas veredas da retidão. Percebo que estais no caminho que conduz ao reino de Deus. Sim, percebo que estais endireitando as suas veredas. Percebo que vos foi dado conhecer, pelo testemunho de sua palavra, que ele não pode andar por veredas tortuosas, nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, o seu caminho é um círculo eterno. Alma 7:17, do 19 ao 20. Ora, a mulher que disse: Ó, tu filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? E agora, mentistes a mim perante Deus. Disseste-me, eis que te darei 6 ontes, que são de grande valor, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles, e teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro.
a fim de que tivesse motivo para destruir-me. E agora, eis que por este grande mal terás tua recompensa. Alma 11, 23, 25. Agora, Zerzerom, visto que fostes apanhado em tuas mentiras e artimanhas, pois não mentiste somente aos homens, mas também a Deus, pois eis que Ele conhece todos os teus pensamentos, e vês que os teus pensamentos não nos são manifestados por teu Espírito. Alma 12, 3. E aconteceu que, estando cheio do Espírito de Deus, Amon percebeu, portanto, os pensamentos do rei, e disse-lhe: será que é por teres ouvido que defendi teus servos e teus rebanhos, e matei 7 de seus irmãos com a funda e com a espada, e cortei o braço de outros, a fim de defender os teus rebanhos e teus servos? Eis que será este o motivo de tua admiração? Ora, quando o rei ouviu estas palavras, tornou a maravilhar-se, porque percebeu que Amon podia discernir-lhes os pensamentos. Não obstante, o rei Lamone abriu a boca e perguntou-lhe: quem és tu? És tu aquele grande espírito que conhece todas as coisas? Alma 18, 16 e 18. Percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que eu vos dissesse nesta ocasião. Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. 3 Nef 17, 2 e 8. E disse-lhes ele: eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. 3 Nef 28, 6. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também que sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não fica para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas sim a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Em um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantaram-se os moços e cobriram o morto e transportaram-o para fora. O sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhes disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos capítulo 5, de 1 a 10. Ao nos associarmos com outras pessoas, podemos discernir o que elas pensam e sentem. Nossa habilidade para saber o que devemos falar e fazer é então grandemente ampliada. Também temos o direito de discernir quando as pessoas estão com intenções maldosas.
O dom do discernimento está à nossa disposição para ajudar-nos em todos os nossos afazeres. Todavia, é nossa responsabilidade orar fervorosamente, procurando compreender os dons do discernimento. Devemos pedir que esse dom nos seja concedido e dizer ao Senhor por que o desejamos, bem como explicarmos o que pretendemos fazer dele quando o Senhor nos conceder. Tão logo receberemos e cultivemos o dom do discernimento, os nossos sentidos espirituais serão aumentados e teremos a capacidade de agir movidos pela inspiração em todos os aspectos de nossa vida.